Oi, pessoal. Primeiramente, é uma satisfação fazer parte desse bate-papo. A gente estava muito ansioso, né? E estamos muito animados agora por estar presente nesse momento aqui nesse podcast. Eu sou Carlos Fontinelli, estou como diretor do SESI de Sobral. E antes de mais nada, eu queria dizer que é uma satisfação estar presente aqui entre essas mulheres, que são mulheres empoderadas, né? Que são mulheres incríveis e que estão aí numa luta diária, né, para fazer a nossa educação um espaço diferente, um espaço reflexivo e um espaço acolhedor. Esse momento aqui, pessoal, ele faz referência a um projeto, né, que é da Educação do Estado do Ceará, da Secretaria da Educação do Estado do Ceará, que é a busca, né, pelo selo Escola Sustentável. Esse selo Escola Sustentável, ele procura fomentar dentro das instituições, dentro das escolas, né, ações que viabilizem práticas reflexivas e práticas do dia a dia para fazer mudanças, né, na cabeça das pessoas, no dia a dia, das ações que a gente faz dentro da escola. E como a gente faz parte de algo muito maior que é a educação, a gente também é replicador. A gente replica as nossas ações dentro dos lares dos nossos alunos, dos pais dos nossos alunos, nas nossas próprias casas. Então esse é um projeto muito bacana e a gente busca nesse projeto alcançar um selo, né, que é o chamado selo Escola Sustentável. E eu tenho certeza que a gente vai ganhar, porque a gente realmente está fazendo tudo bem direitinho e esse podcast faz parte disso. Então, o SEJA é uma instituição que trabalha ali, né, focado na educação de jovens, adultos e idosos. É uma instituição de referência aqui na nossa cidade de Sobral, que abarca também as cidades circunvizinhas. Tá? Então, para aqueles alunos que não concluíram a educação formal dentro da idade considerada adequada, né? Então a gente recebe esses alunos diariamente. Estamos aqui com uma aluna, a aluna Nirla Nayara, né? Que é a nossa aluna, e ela veio realmente fortalecer a sua educação e o dia a dia, né, da sua vida dentro da educação de jovens e adultos. Tá? Eu me chamo Carlos Fontinelli, estou como diretor do SEJA e vou passar aqui a apresentação para Nirla Nayara. Bom dia, me chamo Nirla, sou aluna do SEJA. É com muito prazer estar fazendo parte do podcast e é uma enorme satisfação de fazer parte do SEJA, né? E as oportunidades que eu estou tendo está sendo maravilhosa. Os professores, diretor, coordenação, excelente. E você que não terminou ainda seus estudos, venha fazer parte, que nós da escola estamos esperando por você. Muito bem. Meu nome é Silvana Carneiro, eu sou professora da Escola SEJA, professora Cecília Aldini, e estou muito feliz de participar desse momento aqui com meus colegas, com a professora Letícia Freire, a nossa mestre, né, lá do IF, onde nos acolheu lá no início do ano para a gente começar o nosso projeto Selo Escola Sustentável. E eu estou muito feliz de participar desse momento único. Para mim é um momento único de conscientização do público da nossa escola de termos um planeta sustentável. Olá, pessoal, eu sou a Letícia. Fico muito feliz e honrada com o convite, né? Eu acho que um dos papéis do IFCE e da nossa intenção é ser mesmo multiplicador. Queria parabenizar aqui o SEJA por essa iniciativa, parabenizar também por ter trazido a representação dos alunos como um todo, né, na pessoa da Nirla. Isso é muito importante porque a educação hoje, além de ter o papel de repassar o conteúdo, ela tem um papel de formação cidadã. Né? Eu acho que esse selo ele também tem essa função de trazer essa formação cidadã para as nossas práticas e aí em especial no campo da sustentabilidade. Então, eu acredito que vocês vão sim conseguir, né? Concordo com o Carlos e com o êxito. E, além disso, vocês vão perpetuar aí essas ações para dentro do cotidiano da escola, o que é um resultado maior ainda que o próprio selo. Com certeza. Pessoal, quando a gente decide conquistar alguma coisa, né, a gente realmente, professora Letícia,
a gente precisa realmente trazer aquilo para nosso dia a dia, né? Então, todas as ações que a gente tem desenvolvido desde o início do ano, né, elas estão focadas numa mudança de comportamento, né, no nosso, primeiramente, para que a gente possa realmente educar os nossos alunos, né? Vai desde o não uso mais do copo descartável, a questão do uso de uma garrafinha permanente. Esse ano, por exemplo, no Dia do Estudante, a gente, né, ofereceu aos alunos uma garrafinha permanente, uma squeeze permanente. Então, assim, isso tende a se perpetuar, né, porque realmente eu não posso conquistar um selo e não levar aquele selo para a nossa vida. Tá? Então, a gente tem feito isso. Mas hoje a gente queria conhecer um pouquinho do IF, né, do Instituto Federal, o que nos levou de fato, né, a buscar a professora Letícia, representando uma instituição, né, que tem fortalecido muito essa prática cidadã da conscientização ambiental. E para isso a gente fez algumas perguntas, Letícia, e eu vou iniciar aqui a rodada de perguntas com a seguinte pergunta. Para iniciarmos, né, eu gostaria de saber qual foi a virada de chave, né, professora Letícia, que fez o IF, né, o Instituto Federal, a levantar a bandeira da preservação ambiental? Qual foi essa virada de chave? Uma boa pergunta. Eu acredito que uma das principais, né, eu cheguei no IFCE em 2017, então, quando eu cheguei, a gente já tinha ali algumas ações pontuais, e eu digo que muito também por iniciativa dos cursos na área ambiental. Então, lá a gente tem o curso técnico em meio ambiente, tem o curso superior em tecnologia e saneamento ambiental. Antes tinha irrigação e drenagem, que atualmente a nova grade, né, se formou para a gente ofertar agronomia. E aí, por iniciativa desses cursos, dos servidores, aos pouquinhos eles iam desenvolvendo ali algumas ações mais pontuais. Então, ia separando papel para fazer a doação, campanhas de energia. E aí, em 2017, a gente se reuniu e pensou que essas ações pontuais elas poderiam ser mais completas. E o que veio alimentando essa virada de chave, dentro desse contexto, né, a gente consegue citar aí a própria legislação, que ela vem evoluindo para esse apontamento, para que as instituições elas assumam essa responsabilidade socioambiental, o próprio fortalecimento dos cursos, e a própria multiplicação dessas práticas. Então, outras instituições passavam a nos procurar, a nos ter como exemplo, e a gente parou e pensou assim, não, a gente precisa manter e melhorar, né, e reunir, sistematizar esses processos para que a gente tenha realmente ali um programa dentro da gestão ambiental. Tudo isso leva um tempo, né, para vocês terem assim ideia, apesar de já se ter um tempo que a instituição tem essas ações, mas a Coordenadoria de Sustentabilidade, que foi fruto do compilado dessas ações, ela foi oficializada em 2023, mesmo a gente já tendo a coleta aí desde 2017. Então, começou com a formação de uma comissão, que era a comissão da coleta seletiva. Aí a gente começou a reunir outras áreas, como a geração de energia renovável, né, pelas placas solares, fazer campanhas de educação ambiental, trabalhar com a parte de água. Isso vinculado também aos projetos que eram desenvolvidos ali no campo da pesquisa, da extensão e do ensino, né, por sermos essa instituição que tem esse papel, né, de trabalhar com esses três eixos. Professora Letícia, quais as principais ações de preservação ambiental que o IF desenvolve hoje? O IFCE hoje ele tem a adesão, né, ele fez a adesão à Agenda Ambiental da Administração Pública, que é a 3P. E aí a 3P funciona como um programa guarda-chuva, né? Na verdade, a 3P é um programa do Ministério do Meio Ambiente, Mudança do Clima, e as instituições públicas fazem a adesão a esse programa para que elas possam organizar uma agenda, um cronograma de responsabilidade socioambiental, né, dentro de eixos ali que estão relacionados à sustentabilidade. Aí isso entra o uso consciente dos materiais, entra dentro do consumo consciente, a gente tem a gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, entra o uso racional dos recursos naturais e bens públicos, né, entra a questão da geração da energia renovável. E aí dentro do IFCE, hoje, a gente tem um programa de coleta seletiva cidadã, onde todos os nossos resíduos recicláveis eles são doados para as associações de catadores de Sobral, que passam por um edital de chamada pública, e aí elas alternam esse recebimento dos materiais, né, que vão ser reciclados. A gente tem a coleta do nosso rejeito, que é aquele material que não tem mais aproveitamento, então ele é encaminhado para a CTR, né, isso funciona por processos de licitação.
A gente tem também a coleta dos resíduos perigosos, porque lá no campus a gente tem laboratórios, né, de ensino, de pesquisa, e a gente acaba gerando ali alguns materiais perigosos. Então, a gente trabalha para gerar o menos possível, mas ali o que ainda gera, a gente dá a destinação final de forma adequada. Nós temos placas, painéis fotovoltaicos que geram energia para o campus, então isso atenua tanto impactos ambientais como também financeiros, né? O nosso sistema, a gente tem uma média aí de geração que equivale ao que 80 residências gerariam em um ano, né? No nosso último cômputo aí de cálculo que foi feito. Nós temos também o projeto Farmácia Viva, né, que trabalha com a produção de plantas medicinais. A gente já atendeu alguns projetos sociais doando essas plantas. E a Farmácia Viva também é um laboratório, né, que os nossos alunos fazem práticas de cultivo de mudas, de cuidado com o solo. E a gente tem outros projetos de pesquisa e de extensão. Aí eu vou citar o Trilhas do Sanear, que ele é novo, né, ele é recente, onde a gente trabalha dentro do IFCE e fora também, né, na temática aí da conservação dos rios urbanos. A gente tem feito visitas aos rios urbanos, feito algumas análises aí sobre os plásticos, os resíduos que chegam aos nossos rios, conversado com as comunidades sobre saneamento básico. E aí, dentro desse conjunto de ações, né, a gente sempre trabalha nessa perspectiva da melhoria contínua. Então, pode ser que você me faça essa pergunta daqui a 2 meses, olha, Nila, nós temos esse outro projeto. Né, a gente também tem o projeto Saúde em Dobro, que faz caminhadas ecológicas ali perto dos parques urbanos, dos rios urbanos, conscientizando as pessoas de que aquele resíduo não deveria estar ali. Então, existem ações internas, né, voltadas ali para o nosso público, e ações abertas à comunidade em geral. Legal, né? Estou ouvindo aqui você e lembrando de algumas ações, né, professor Carlos, que a gente pode estar fazendo, realizando com os nossos alunos, a questão de conscientização lá da Beira Rio, né? De catar e acompanhando, se tiver alguém ali, a gente conscientizar. Legal, a gente também está aprendendo muito aqui. E eu quero lhe fazer mais uma pergunta, professora. Quais foram os maiores desafios enfrentados no início dessa nova filosofia ambiental da instituição do IF? Eu acho que o maior desafio sempre é o desafio da adesão. Eu até converso com os meninos quando eu estou falando sobre essas questões. A gente tem o desafio da adesão, do conciliar e dos recursos materiais. Eu vou explicar cada um deles, tá? A adesão, primeiro que você precisa conquistar as pessoas para que elas façam a adesão à causa que não é uma causa sua. Então, as pessoas precisam entender que não é uma causa do SEJA, não é uma causa da Letícia, não é uma causa do IFCE, é uma causa dela. E aí, a partir do momento que ela se apropria dessa ideia, que ela realmente entende que a sustentabilidade, na verdade, é um jeito de ser. Né, como o Carlos falou no início, é um copinho descartável que você deixa de usar, que vai deixar de ser enterrado e ficar lá 600 anos, que pode ser confundido por alimento por um animal. É uma ação que você tem de cidadania, onde você vota ali numa audiência que está aberta para poder barrar determinada legislação que vai liberar um desmatamento. Então, são pequenas ações. E aí, essa adesão é o passo às vezes mais largo e mais longo que a gente precisa ter, desde as ações simples, mais simples. E paciência também, de nós também, né? Desde a mais simples das ações, por exemplo, não jogar um papel amassado, até a pessoa entender e realmente fazer da forma correta, demora um pouquinho. Ainda hoje, inclusive, a gente tem uma resistência muito grande com o uso dos descartáveis. Né, porque por ser ali uma coisa simples, do cotidiano, às vezes a gente não imagina o impacto que isso tem, e aí isso reverbera também outras ações que são ali, mas tem um impacto até maior. A outra questão que eu falei foi sobre o conciliar, né, porque eu falo sempre, e isso também quando eu estou conversando com os meninos, sobre cronograma, sobre organização do tempo. Então, às vezes a gente se empolga tanto nas ações, mas a gente precisa conciliar um calendário ali viável, para você ter ações efetivas, para você ter ações que não sejam só pontuais. E isso você precisa conciliar com as suas outras atividades, né, para você fazer a continuidade do processo. E sobre os recursos, né, por sermos ali uma instituição pública,
a maioria dos materiais que a gente faz aquisição passa por processo de licitação, a gente tem que adaptar muitas coisas, mas eu sempre também falo para as instituições com as quais a gente conversa para não desistir, né? Você começar com o que tem e ir procurando aos poucos aí conquistar esses recursos, mas também são um desafio, né? Às vezes você se depara com uma situação que você não tem ali um material prontamente disponível, um coletor, um equipamento, e você acaba desanimando, mas você faz uma adaptação, e às vezes a adaptação fica tão legal que você até gosta, se sente surpresa, tem a participação dos alunos, mas eu creio que esses sejam os principais desafios assim dentro desse processo. Você falando, professora Letícia, me veio à memória a ideia, assim, quando você, dentro da educação, né, especialmente na educação infantil, quando você vai falar sobre meio ambiente, sobre preservação do meio ambiente, sustentabilidade, o que a gente vê muito? A gente vê várias ações, né? Aí eles colocam, olha, use o copinho para escovar os dentes, né? Para não abrir a torneira. Quando você estiver no banho, desligue o chuveiro, né? Então são muitas ações, né? E às vezes a pessoa não se fixa numa. Então eu sempre gosto muito de focar, especialmente na educação, num ponto, né? Uma ação pontual. Então, por exemplo, no SEJ a gente começou a falar sobre a questão do descartável. Então vamos utilizar como foco o não uso do copo descartável como uma ação primeira, né? Para daí puxar os ganchos para as demais. E é onde vem a minha pergunta, né? Porque de repente, quando você percebe, né, a gente precisa da adesão, não é fácil, né? A adesão ela é a parte mais difícil realmente. E você falou que desde 2017 que vocês começaram aquelas ações pontuais, né? A gente vai fazendo ações pontuais, mas realmente chegou um momento onde se tornou um programa. 6 anos, não foi, professora? Até 2023? Nesse percurso, em 2017, na verdade, a gente já começou a compilar para não ser só ações pontuais, né? E aí, por exemplo, hoje a gente já destinou mais de 20 toneladas de recicláveis, né, para as associações nesse percurso. Então, você acaba criando uma rotina de consumo consciente, de economia circular. Isso. E aí vai fazendo as aparas, porque é uma montanha russa. Então, ora você vai ter um resultado magnífico, ora você tem ali a mudança do público, porque o nosso público é muito rotativo, todo semestre entra uma turma nova, entra um servidor novo. E aí vai aparecer algumas coisas estranhas na coleta, né? Alguns dados ali que a gente vai tentando ajustar para ir sempre buscando essa melhoria, né, nessa montanha russa. Eu até entendi quando o professor Carlos falou de uma ação pontual. Uma ação foco, né? Porque se a gente disse, ó, tem que fazer isso, tem que desligar as luzes, tem que diminuir a água tal, tem que aguar as plantas com pouca água, água do ar-condicionado. Se a gente começar a dizer muitas coisas, o cérebro do ser humano já diz, não vou conseguir. Né? Então, não, vou chamar muita coisa, não vou conseguir. E aí eu concordo com o professor de começar com uma coisa, e foi realmente o que aconteceu lá no SEJA, né? A gente começou com descartáveis, aí colocava a comunicação em cartazes, e fizemos isso acontecer, tiramos, né, os descartáveis, colocamos copos fixos, né? E aí assim, começou a conscientizar. Agora, a conscientização maior foi quando a gente foi visitar o IF, que você já faz isso, já faz aquilo. Então, isso mostra que eles conseguem, a gente também consegue, né? Então, é muito importante o exemplo, né? E a gente, como pessoa única, dá o seu exemplo ali, assim como nós somos exemplo para os nossos filhos, né? Nós, como os professores, damos exemplo, como diretor, como aluna, né? Então, cada um de nós somos exemplos. E por isso que eu entendo essa parte que o Carlos falou. E às vezes também você vai conversar com as pessoas e elas falam assim, mas a culpa não é minha, a culpa é da pessoa que está vendendo um copo que vai demorar 600 anos para se degradar e que as associações não vão receber porque não é viável, a culpa é do produtor. Mas aí veja bem, o Brasil ele é o 4º maior produtor de resíduos plásticos do mundo, né? Isso é um estudo do WWF que foi publicado recentemente. E você imagina só,
Você acha que o mercado ele vai parar de produzir esse material se sempre tiver gente comprando? Consumidor, né? Consumidor. De jeito maneira. Será que se o consumidor rejeitar e começar a procurar outras alternativas, será que ele não vai parar de produzir daquela forma e produzir um outro que se enquadre, né, no que ele está pedindo? É a mesma coisa de outro material de difícil reciclabilidade do isopor. Aí você começa a pensar no ciclo de vida da produção, porque muitos impactos estão associados a um produto que tem uma pegada hídrica, né, usa muita água para ser produzido. Se para o consumidor está ok, se ele não está preocupado, o produtor daquele material, o vendedor, ele vai pensar no lucro. Então, a menos que chegue assim uma legislação, uma ordem judicial que barre ele de fazer aquilo e penalize severamente, ele vai prosseguir aquela metodologia, né? Ou então, se tiver uma mudança ali de consumo, de hábitos, aí, não estão comprando mais esse, estão comprando mais do outro. Então, essa mudança de hábito é quem vai determinar também esse comportamento do mercado. E isso a gente tem vários exemplos, produção de alimentos, produção de bens de consumo durável, né? Tem vários exemplos nessa linha. Muito bem, aí vem a minha pergunta, né? Mas antes da pergunta, você, no encontro que tivemos no IF, você mencionou a situação do isopor, né? Que não tem... Aí a gente pensou num projeto dentro do Selo Escola Sustentável, um projeto que trabalha com o uso do isopor dentro, para a questão da construção. Então a gente está fazendo hoje tijolos, né? É um projeto bacana de EPS, né, construindo, né, o amanhã com EPS, e a gente colocou o isopor dentro para poder reaproveitar esse isopor. Mas a minha pergunta agora é a seguinte, filosofia, né? Quando a gente fala de filosofia, a gente leva para a vida, né, para o dia a dia. Então é o que eu estou fazendo quando as pessoas não estão me olhando, né? Então assim, desde o princípio, qual foi a maior mudança que você percebeu coletivamente dentro do IF? Eu creio que a maior mudança foi nessa linha mesmo da questão dos resíduos. Então, é até comportamental mesmo. Algumas pessoas, às vezes, nos vêm passando nos blocos, né? O pessoal da comissão e fala, olha, hoje eu estou com a minha caneca, aí levanta a caneca. Olha, eu separei as garrafas, deixei não sei aonde. Aí tem também o da permissão, que a questão da permissão também é uma coisa que faz a pessoa demonstrar que ela está preocupada, né? Porque antes apareciam coisas estranhas lá na casinha da coleta, já apareceu coisas assim bem diferentes. Já Tipo apareceu televisão, já apareceu pote de mel, já apareceu garrafa de bebida. Aí você imagina, como é que eu vou botar no meu relatório que está sendo gerado garrafa de bebida, né? Isso quando a gente não tem a ilha ecológica, porque a ilha ecológica hoje, que é a que fica lá no Bloco Central, ela recebe da comunidade externa, então tudo bem, e a garrafa de vidro que alguém que trouxe de casa, né? Mas na época a gente ainda não tinha. E aí agora eu acho muito legal porque a gente recebe e-mail, às vezes uma coisa muito simples. Semana passada a gente até recebeu um e-mail no e-mail da comissão, que era, olha, eu tenho muito material de papel de provas acumuladas, posso, né, deixar lá? Então a pessoa ela está tentando ali fazer aquela mudança, aquela ação da forma correta. Posso pegar tal coisa lá na casinha da coleta, que é o nome carinhoso da estação da coleta seletiva, é a casinha da coleta, né? Então, esse cuidado ali de perguntar, de demonstrar, né, de dizer, olha, eu fiz, você não viu na hora que eu estava fazendo, mas eu fiz, viu? Aí tem a questão dos dados sensíveis também, porque como a gente tem matrícula, dados de aluno, tem muito material que tem CPF, nome, né, que são dados sensíveis ali de pessoais mesmo. E aí a gente tem uma trituradorazinha, e antigamente era um material que ia, inclusive, muitas vezes para o rejeito, porque havia um certo receio, né, em termos de proteção de dados. E hoje o pessoal lá da DIREM, por exemplo, eles já tiveram essa iniciativa, olha, podemos triturar, eles vão receber, porque eles ainda tiveram o cuidado, nós vamos triturar, mas eles vão receber. Então, esse contato, assim, de estar perguntando, como é que eu faço para pegar uma mudinha da farmácia viva, né? E o campus tem energia solar? Não, qualquer coisa manda um e-mail para a sustentabilidade. Então, você percebe nesse cuidado, nessa comunicação. Então, tem melhorado, né, ao longo dos anos. Até mesmo os alunos
eles têm sentido isso, eles vão procurar, eles querem saber como é que está acontecendo, então é bem bacana. Quais as ações que passaram a fazer parte do dia a dia de maneira bem automática? Eu acho que é uma extensão da resposta anterior, né? Uma das ações é essa comunicação entre algumas questões que passaram a ser mais frequentes. Outra ação que virou cotidiano já é acionar o pessoal da associação para fazer a coleta na ilha ecológica, que toda semana a gente imaginava, porque assim, a nossa estação de coleta do campus, geralmente ela atinge o seu volume máximo em cerca de 2 meses, quando tem férias, 3 meses. Então a gente imaginou assim, a ilha ecológica deve demorar umas 2 semanas, uns 15 dias, e é toda semana. Toda semana a ilha ecológica está preenchidinha ali de material, isso externo, né, que o pessoal traz. Então, passou a ser rotina ligar toda semana para a associação para confirmar que eles vão vir fazer essa coleta. Também passou a ser rotina essa questão da destinação dos outros materiais, as reuniões junto às comissões. Outra coisa que passou a ser rotina, que é muito interessante, são palestras dentro da sala de aula. Então, os outros professores, por exemplo, a professora Mirla, né, se ela assistir, ela vai confirmar. Ela tem uma disciplina de ética, então sempre na disciplina de ética dela, ela convida para que a gente faça uma fala sobre consumo consciente, sobre o sistema que funciona dentro do campus, né, sobre as associações. O professor Amilca também convida, a professora Maiara. Então, os professores, eles acabam aderindo e aproximando do aluno, porque por mais que tenha o sistema funcionando, se você não chegar para a pessoa e dizer, olha, existe, funciona, ela não vai saber, muito menos acreditar que existe, funciona. Porque, às vezes, a gente conversando com os alunos, eles falam assim, não, mas... e separa, e depois eles não misturam tudo, né? Ainda tem aquela falsa ideia de que é meramente ilustrativo. Eu digo, não é meramente ilustrativo, não é igual o pisca-pisca, que você bota lá, colorido e deixa, sai, né? E depois volta, você tem que estar monitorando, você tem que estar acompanhando, e funciona. E aí dos hábitos também foi esse, de ter esse contato com as turmas, de ir na turma explicar, né, esses hábitos. A gente está tentando fazer uma aquisição de materiais permanentes para todos os servidores e colaboradores para cortar de vez o copo descartável plástico. A gente já fez também algumas aquisições de copos de papel, né, porque como tem muitos eventos, às vezes fica complicado de você receber um público muito grande sem ter ali uma opção para ofertar diretamente um suco, né, uma água. E os pratos também, os pratos, né? Tem de papel também? Tem, para vender tem, de papel. Aqui em Sobral? Aqui em Sobral tem, inclusive lá perto do mercado. Só não diz o nome, né? Mas lá perto do mercado tem um lugar que vende copinho, que vende o pratinho. E aí, às vezes, o pessoal vai fazer evento, não encontra, aí diz, ô Lídia, eu não encontrei, mas vou lhe dar aqui um endereço. E aí são pequenas coisas, né? A gente está tentando, existe uma resistência muito grande ainda com o descartável, às vezes por essas necessidades mais imediatas, mas são hábitos que têm se propagado dentro do campus e têm virado cotidiano. Legal. E aí, você falando na farmácia Viva, professora Letícia, o público tem acesso a pegar mudas lá? Tem. A gente tem uma ação dentro do projeto Farmácia Viva, que inclusive ele é coordenado pela professora Inês. E é uma ação voluntária, né? Então, a maioria dos alunos são da agronomia, eles produzem essas mudas periodicamente, existe uma rotação também da irrigação. A gente abre semestralmente um formulário que é aberto para toda a comunidade. Mas, ao longo do semestre, a gente vai atendendo alguns projetos sociais. Então, o projeto social ele pode acessar esse formulário, está, né, lá no Instagram da Farmácia Viva, ou no da Sustentabilidade, ele pede acesso a esse formulário. E aí ele preenche para quantas pessoas serão atendidas, se ela vai fazer uma farmácia viva lá na instituição dela. Tem um períodozinho para a pessoa esperar a produção dessa muda, porque tem um tempinho da muda pegar mesmo, né? Porque a gente faz num dia, mas se a gente ofertar no mesmo dia para a pessoa que solicitou, talvez ela não sobreviva, porque ela tem que ficar sombreada, tem que ter irrigaçãozinha constante. E aí a gente tem atendido alguns projetos sociais também. O mais recente que a gente atendeu foi o Ambientalmente, que é um projeto que está dentro dos Jovens pelo Clima. O Trilhas do Sanear, também a gente fez doação de mudas para a comunidade, a gente doou para
Secretaria de Meio Ambiente do Massapê. Eles entraram em contato com a gente para fazer uma doação para os AJAs. E aí a gente tem também um contato, né, com o professor Júlio, que é um professor que atua diretamente nessas questões de farmácia viva. Existem os tipos, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. A nossa ainda está mais próximo do tipo 1, que é aquela que produz, tem o horto para a produção de plantas medicinais e práticas educativas. Então, são feitas também algumas oficinas, práticas como faz a utilização da planta, né, para os servidores do campus, e as comunidades também podem solicitar essa formação, nesse Muito processo interessante. formativo. A gente pode também estar pensando de levar lá para o SEJA. A gente tem, a gente já fez de forma vertical, né, por conta do espaço, que é um espaço reduzido lá, mas na entrada agora a gente tem uma farmáciazinha viva, né, e aí é bem realmente assim, acho que se tivesse um tipo menos, né, o 1, 2, 3, né, acho que a gente estaria bem no início do 1, porque a gente tem utilizado hoje realmente para fazer um chá, para né, para os servidores, algum aluno que precisa, certo? Mas aí eu vi uma perguntinha aqui, a questão do engajamento do alunado, né, dos alunos. Vocês já tiveram assim o envolvimento de algum aluno ou alguns alunos que foi bem realmente relevante no sentido de desenvolver alguma coisa, trazer uma ideia que vocês não tinham pensado ainda? Eu acho que essa a própria farmácia viva, né, tem um aluno nosso que é o Aldo, que ele trabalha também no hospital regional. E aí ele também fez essa ponte para o pessoal do regional ter a sua farmácia viva de lá. Então, ele meio que cuidava da farmácia viva lá e ajudou a implementar, a colocar para frente a do campus. A gente tem muitos casos, na verdade. Tem uma aluna nossa que já é egressa, que é a Suiane, que ela ajudou a gente a criar uma blitz dos coletores. O que é a blitz dos coletores? A gente vai no coletor e verifica o que está certo, o que está errado, atribui um percentual e registra o que está errado, para a gente ver qual dos blocos estão errando mais ou acertando mais e o que o pessoal mais erra, para conseguir direcionar as ações de educação ambiental. E aí Legal. Isso foi criado, né, dentro do estágio supervisionado dela, que ela fez lá no campus. Foi uma iniciativa muito bacana. Tem alguns alunos também que atuam diretamente dentro da sustentabilidade, que ajudam na manutenção da nossa página. Tem a Jacinta, a Alexandra, a Manu. A gente trabalha lá também com... Não falei, porque é muita coisa, né? Mas a gente também tem um trabalho com o biosólido, que é o lodo que é produzido na estação de tratamento de esgoto, né, que recebe ali o esgoto que sai da nossa casa, do nosso banheiro. Ele vai para uma estação. Ele passa por alguns processos de degradação microbiológica que resultam um lodo, né, uma biomassazinha, que parece uma pastazinha assim, com sólidos, com material líquido ainda do próprio esgoto. E esse material, depois que ele passa por um processo de compostagem, de desinfecção, ele pode ser usado como substrato para as plantas. Então, tem um projeto que a gente faz com a Alexandra, com a Jacinta, que é para esse aproveitamento do biosólido, e a Manu também está lá com a gente. E aí eu acho que cada aluno é uma luzinha, né, uma lâmpadazinha, e nem todas as lâmpadas estão acesas, mas quando tem uma lâmpada acesa, a gente já tem um resultado aí gigantesco dentro dos projetos. Né? Verdade. E aí, falando assim de ambiente educacional, professora Letícia, ainda há quem se negue a se envolver, né, nessa política ambiental lá? Tem. Tem sim. A gente fez um projeto que foi coordenado pela professora Ana Lúcia, inclusive. Ela fez uma aplicação de formulários, né, com servidores, colaboradores e alunos sobre a adesão dessas práticas. E aí eu lembro muito bem que tinha uma questão lá que era assim, você está disposto a colaborar, né, com essa ação? Aí tinha a opção sim, tararã, talvez, e tinha a opção não me importo. E teve gente que respondeu não, eu não me importo. Então impressionante. Tem, né, sempre tem aquelas pessoas que ainda não têm, eu diria que percepção ambiental. Porque, como eu falei no início, não é uma coisa que ela está fazendo só para o campus, só para o meu... É uma coisa que ela está fazendo para ela, né? É um equilíbrio. Digamos que todas as instituições tivessem esse pensamento, essa consciência,
os gestores, né, as pessoas que estão ali coordenando as nossas políticas, as nossas leis, todo mundo tivesse essa consciência. Então, a gente não estaria tendo tanto problema com desmatamento, com mudança climática, com rio poluído, com água mais cara, com taxa. Então, isso é uma coisa que parece ser pequena e pontual, mas a consequência para ela é a pessoa passa pela rua, vê uma queimada, mas por que será que está queimando? Né? Mas por que será que está tão quente? Então, ainda há, sim, aquelas pessoas que não fazem adesão. Outro indicador de que tem pessoas que não fazem adesão, e aí tem 2 motivos. Não fazer porque não quer e não fazer porque não sabe. Né? É a blitz dos resíduos. Então, a gente vê que algumas pessoas ainda colocam errado, colocam no chão, colocam no jardim. E aí a gente fica nessa interrogação. Será que ela não sabe? Ou será que ela não quer? Né? Como é que a gente consegue convencer uma pessoa a querer? Que também é um passo largo, né? Mas ainda tem pessoas que não fazem essa adesão. E só para complementar a sua fala, lembrar que pelo lado espiritual, né, todos somos um. Então, quando eu faço aquilo, eu não estou fazendo para mim, mas eu estou fazendo também para o outro, né? Para o coletivo. E quando o outro não está bem, isso também reflete em mim. Letícia, quando fala assim você falou, quando tem um aluno que acende a lâmpada, né? Isso é muito de professor, né? Muito da educação. Aí você tem uma turma de alunos, aí uma pessoa pergunta e a gente, meu Deus, aquilo lá ganhei o meu dia, né? Mas assim, o IF tem uma política para receber os novos alunos focados nessa questão do projeto de vocês? Alguma política já sedimentada, estruturada, para apresentar esse projeto para eles? Pronto. Quando o aluno ele entra no campus, né, ele passa primeiro pelo fórum institucional. E aí ele recebe uma chuva. Então, ele precisa aprender a acessar sistema acadêmico, ele precisa aprender onde é que ele está, onde é a sala de aula dele, né? E a gente começou a inserir dentro desse fórum institucional pelo menos o aviso, olha, nós temos coleta seletiva, olha, nós temos a 3P. E aí foi criado, como era muita informação, né, foi criado um manual de sobrevivência. Inclusive foi o Jonas, a equipe de comunicação, que fez. E aí nesse manualzinho instrutivo, é um guia, na verdade, tem os contatos, o que está sendo feito, de uma forma bem prática, né, para o aluno ter esse acesso mais diretamente. Esse é quando o aluno entra dentro do campus, né? O ingresso dele, o ingresso dele. Ao longo dos semestres, das disciplinas, ele pode também se engajar nos projetos. Então, existem alguns editais, né, de bolsas de projeto de iniciação científica. Aí tem o PIBIC, tem o PIBIC-AF, que é mais voltado para as cotas, para as ações afirmativas. Tem o PIBIC Júnior, que é para o pessoal do técnico. E aí, muitas vezes, essas ações elas acontecem dentro de projetos que são cadastrados nesses editais, que conseguem bolsa para o aluno. Então, esse do biosólido, por exemplo, o aluno tinha uma bolsa para ele desenvolver as ações. O da coleta seletiva, a Andressa, nossa aluna, ela foi até premiada ontem no Prêmio ANAS, mas o projeto dela, que era sobre a coleta seletiva do campus, tinha uma bolsa também para ela fazer a blitz dos coletores. A gente aprovou outro agora, que é sobre a economia circular no mercado, né, que é uma perguntinha até que a gente faz. Existe economia circular no mercado? Que a gente vai investigar se a maioria dos produtos que são consumidos pelo brasileiro, isso é a nível de Sobral, né, aqui em Sobral, a gente vai pegar os mais consumidos no ranking do Brasil e vai mapear em Sobral, dentro dos grandes supermercados de Sobral, se as embalagens são realmente recicláveis, se o catador realmente recebe, qual é a rota, para onde é que vai. Então, é um projeto que vai estar dentro dessa cota de bolsas também. Tem outro voltado para a coleta, né? Tem outro do professor Rodolfo, que é sobre resíduos eletroeletrônicos. Então, esses editais acabam abraçando. Além dos editais com bolsa, existem os editais voluntários. Então, por mais que o aluno não tenha ali o recurso imediato, ele consegue ter ali o seu certificadozinho de projeto de iniciação científica, e aí se ele for fazer mestrado, doutorado, né, ou seguir alguma carreira profissional na área, isso muitas vezes conta como um diferencial. Ele participou, né, de um projeto, ele tem uma experiência no laboratório. Então, acho que isso abraça muito o aluno para que ele se engaje dentro dessas ações.
E existem as comissões, né? As comissões, os núcleos, aí tem o NAPNE, que é mais voltado para acessibilidade, tem o NUGEDS, tem a própria comissão da coleta seletiva, comissão de desfazimento, que os alunos podem ser voluntários, né? São convidados a participar. E essas são os principais canais ali que a gente tem de trazer, né, o aluno, envolver o aluno. Tem os eventos, a gente tem, nosso maior evento do ano é o Júnior Ambiental, né? Vocês chegaram a ver nas redes sociais. E no Júnior Ambiental os alunos participam, a gente faz exposição dos materiais, dos trabalhos que eles produzem, eles se envolvem muito. Ao longo do ano a gente vai tendo outros eventos para ir e tentar envolver, chamar o aluno, até o aluno que é de outra área. Porque a gente tem os alunos da área ambiental, mas a gente tem aluno que está lá na área da indústria, a gente tem aluno que está na área da produção de alimentos, e eles também precisam entender, né, que existe esse processo, que dentro da profissão deles eles vão precisar ter uma política de sustentabilidade, e a gente precisa estar sempre buscando ali essas outras áreas. Professora, qual é o papel das redes sociais na conscientização ecológica? Muito boa a sua pergunta. Inclusive, eu acho que a última, a mais recente da sustentabilidade é o Instagram, né, a rede social. E foi uma pressão coletiva dos alunos. Vocês não estão publicando isso, vocês não têm rede social. Eu acho que a rede social ela tem uma força de comunicação muito grande, né? E isso tem um aspecto muito bom se você usar da forma correta, mas tem um aspecto também muito ruim, porque eu até ouvi do senhor um dia desse que ele fala assim que a mentira dita primeiro é a verdade, né? E às vezes você tem uma notícia ali na rede social que você viu primeiro e você tomou como verdade, depois que a verdade chegou, você não acredita mais. E aí as redes sociais elas têm esse papel muito importante e a gente precisa ocupar esses espaços com coisas boas, né, com uma informação sobre coleta, com informação sobre o campus. É um portal de comunicação também, então, às vezes, a pessoa não sabia que existia dentro do IF ou na sua instituição, ou que você fazia, mas ela viu na rede social, e aí ela vai lá e lhe pergunta. Então, é um contato direto, que você tem ali um acesso mais rápido. Né? Às vezes, você consegue produzir um material mais lúdico, né? Transforma um assunto que seria complexo em uma coisa mais acessível, né, faz as pessoas sorrirem com temas que são importantes, que elas precisam aprender. Então, ela acaba ganhando ali, tendo ali um certo afeto pela causa, né, porque ela está vendo que está acontecendo. Então, eu acho que a rede social ela é importante que a gente use dentro do contexto da conscientização ecológica, para que a gente possa inserir dentro desses grandes canais assuntos de importância, né, e com informações verdadeiras. É uma das formas da gente combater a fake news é com a notícia verdadeira, né? É com a notícia verdadeira, e eu acho que dentro dessa conscientização ecológica a gente precisa muito dessa mobilização. Um exemplo que eu dou, que não é nem dentro do campus. Às vezes a pessoa, existe um processo, uma ação sendo feita dentro de uma área em situação de vulnerabilidade social. E a comunidade está lá lutando, reivindicando, dizendo que não deve ser removida aquela população, é uma área de conservação ambiental, é uma área de preservação dos povos originários. E enquanto isso não chega na rede social, não chega no grande público, né, às vezes fica ali não tem engajamento, não tem engajamento, não tem visibilidade. E não tem conhecimento. Não tem conhecimento. E as pessoas que estão no poder não se importam, porque se não tem ninguém pressionando, ninguém se importando, ela vai levar ali a sua vida como se tudo estivesse na mais perfeita normalidade. É um pequeno grupo, então é um pequeno grupo, mas tem importância, tem relevância. E quando isso chega nas redes sociais da forma correta, você acaba tendo uma amplificação maior e acaba tendo um resultado mais rápido. Então, eu acho que é sim muito importante, né, desde que você use na medida certa e sem greenwashing, viu? Porque também existe o greenwashing. O que é o greenwashing? É a maquiagem greenwashing. Que é maquiagem verde. Vou lhe dar um exemplo. E, às vezes, a maquiagem verde, ela acontece, não é nem... às vezes é por falta da instrução, né? Existem empresas ou organizações que elas nem sempre desenvolvem ali as práticas sustentáveis. Ela faz ali
um evento mais, né, um muro verde, tudo verde, aí faz uns EVA verde. Aí publica de uma forma mais Aí o depois, impacto joga, por aí depois trás. vai jogar o EVA no lixo, né? Depois pega todo aquele material e bota ali na calçada, né? Isso é o greenwashing. Aí tem empresa que está fazendo, sei lá, desmatamento, mas ela está publicando ali, nós somos uma empresa sustentável, né? Então a gente tem que ter cuidado também para não fazer greenwashing. Eu pego muito no pé dos trabalhos, das coisas. Gente, vamos ser realistas. A gente está fazendo da forma correta? Tá. Tem defeito? Tem. Toda hora tem que trocar coletor, tem que ajeitar isso, tem que resolver. Então, a gente precisa ser, dentro da sustentabilidade, muito realista, né? Muito realista, porque existe uma visão errada que a sustentabilidade tem seu utópico, claro, porque quem é da área tem um encantamento para continuar, mas não é só utopia, é uma coisa prática, uma coisa que pode ser feita, está ali, né? Tem seus meios físicos, materiais também, para você ter um resultado de verdade. E aí tem que ter o cuidadozinho, é muito importante, mas você tem que ter cuidado com essas questões. É muito importante isso que você disse, eu quero até complementar aqui. Por exemplo, lá no SEJA, né, a gente procura sempre divulgar as boas ações, porque já tem tantas más ações sendo divulgadas, né? E, por incrível que pareça, aquelas pessoas, algumas, não todas, que divulgam más ações, elas têm muito ibope, né? E lá no SEJA a gente tem essa preocupação. Então, por exemplo, o podcast já vai ser uma das ações que serão divulgadas. E é muito importante para que as pessoas tenham conhecimento. E aí eu quero fazer agora outra pergunta, professora Letícia. Qual é a mensagem que você deixaria para quem quer começar a agir, tá? Em prol do meio ambiente? Certo. Eu acho que uma das primeiras falas seria: comece com o que você tem. Comece com o que você tem. Para você começar a entender também qual é o seu papel, como você pode contribuir desde pequenas ações até as grandes ações. A segunda questão é: não fique só com o que você tem. Né? Procure outras portas, outros meios, como melhorar, outros exemplos, né? E aí você vai fazendo esse processo evoluir. Terceira coisa, convide alguém para você fazer com você. Ótimo. Porque se só você fizer, vai ser importante, vai ser valioso, mas se alguém fizer com você, vai ser ainda maior. Então, fortifica, né? Fortifica. Quando é feito em grupo. Exatamente. Prevalece mais. Né, tem ali amigos que façam com você, que acreditem e propague essas ideias, os frutos que você vá tendo, e não desista, porque os desafios eles vão acontecer, né, eles vão existir. Você não precisa desistir para você continuar. Você não precisa escolher o caminho que talvez seja o mais fácil, que todo mundo está fazendo, né, para fazer ali uma diferença. A outra coisa, não é impossível. Né? Não é impossível de você melhorar pelo menos um pouquinho o seu lidar com um ambiente que sustenta a vida na Terra, né? O coletivo, o bem-estar, a saúde humana. A gente visita as comunidades, a gente pergunta: olha, você conhece alguém que tem alguma dessas doenças? E aí, geralmente, a pessoa conhece, mas aquela população, ela mora ali ao lado de um ponto irregular de disposição de resíduos, mas ela não associa que o ponto irregular de disposição de resíduos é que está causando aquelas doenças para elas. E essa situação, muitas vezes, quando acontece nos bairros mais periféricos, ali mais afastados do centro, elas são negligenciadas ou normalizadas. E aí, quando você normaliza a exposição de uma pessoa a um problema de poluição ambiental, é chamado, né, de racismo ambiental. Então, você está normalizando uma situação que não seria normalizada, por exemplo, no grande centro, no bairro que tem um maior poder ali econômico. E aí eu acho que esses pequenos passos, essas pequenas conquistas, elas vão fazendo a diferença. E uma das provas eu acho que seja o próprio SEJA, né? Que não, nós vamos fazer. E vocês estão fazendo, estão percebendo como é, as dificuldades, estão tentando trazer
outras pessoas, convidar os amigos, né? E é isso. Fizemos já com a Associação dos Catadores. A parceria, né? Parceria. Acho que foi a da Leiliane. Que Foi. lá, Dona José, Ai, que você no já Bar da Frota, eu sabe. vi. Já fizeram outros amigos. A gente fez a lição de casa, né? É. Procuramos os amigos. A gente está se encaminhando aqui para o encerramento desse bate-papo, que está maravilhoso, né? E aí eu queria pedir uma sugestão, né, de algum filme, algum livro que você, enquanto pessoa que já trouxe essa filosofia ambiental, né, defende isso, é uma pessoa que está estudando para isso, né? Sugeriria para quem está iniciando, né, esse processo, ou dando continuidade. Tem algumas leituras sobre percepção ambiental do Genebaldo Freire, que ele tem uns livros muito interessantes, inclusive ele tem várias dinâmicas lá para se fazer em grupos sobre percepção ambiental. E tem um livrozinho que a gente publicou recentemente, que é voltado mais para o protagonismo do catador, coleta seletiva, que está disponível lá nas páginas do IFCE. E documentário, tem um documentário bem interessante, que o nome é Rompendo Barreiras, que ele fala sobre os limites do planeta, né? São os limites que já foram, isso foi calculado, foi publicado em artigo científico, mas eles fizeram um documentário sobre. E aí eles falam os limites que já foram atingidos, quais você não consegue ter um retorno rapidamente para a condição de equilíbrio, quais estão quase sendo atingidos, os limites do planeta, rompendo barreiras, os limites do planeta. Acho que dando uma pesquisadinha dá para encontrar mais fácil. E tem outros canais, outros portais. Eu vou indicar também a página da sustentabilidade, viu? Do IF, né? Do Eu já estou IF, seguindo. No Sustentabilidade SEJA, FCE o SEJA já está seguindo. E o do SEJA também, que vai tá tendo esses conteúdos muito bacanas, também tem esses canais de comunicação. E hoje tem muito material, assim, se você pesquisar um tema específico de mudanças climáticas, poluição plástica nos oceanos, você tem muito material, porque é um tema urgente. Assim, a gente já fala, inclusive, nas cidades resilientes, porque a gente sabe que os efeitos das mudanças climáticas já estão acontecendo. Então, além de atenuar, de reduzir essa velocidade, a gente precisa de cidades que consigam receber esse impacto do que já está acontecendo para não perder vidas, né? Você tem um grande alagamento, uma grande enchente, a subida ali, a elevação da cota do rio, você acaba perdendo vidas, você tem um incêndio, uma queimada que é uma causa natural, mais intensificada pelo o calor, a temperatura, a baixa umidade que está em situações extremas. Então, você acaba tendo que ter cidades mais resilientes para poder não perder vidas nesses extremos climáticos. E aí, concomitantemente, a gente também vai tentando reduzir as fontes de emissão de carbono, né, absorver, fazer medidas que mitiguem e que reduzam essa velocidade dessa mudança que já está acontecendo e já está tendo resultados. Já é uma realidade, já né? é uma realidade até aqui na nossa região. A gente vê mais queimadas, a gente vê mais incêndios ocasionados ali por condições naturais que não aconteceriam, né? Professora, o que te dá esperança diante dos desafios ambientais? Vocês. Muito Ter bom. pessoas como muito nós. Ter bom. pessoas como vocês, né? Teve até uma reunião da Comissão de Coleta Seletiva do município, eles fizeram uma pergunta parecida. E os alunos do saneamento essa semana também fizeram uma pergunta parecida. Eu falei assim, quando você trabalha na área ambiental, você sempre está com o olho brilhando. Ou de alegria, de encantamento, ou de tristeza, porque você viu alguma coisa errada acontecendo. Chorando, né? Chorando. E aí, quando você tem essas inspirações, olha, outra pessoa se interessou, outra pessoa está fazendo. Às vezes eu brinco com a Leiliane, da Associação dos Catadores. Quando eu vejo o caminhão amarelo de vocês entrando no IF, eu esqueço todas as minhas pendências do dia. Aí depois eu volto. Então, são essas pequenas, quando o aluno vem perguntar, vamos fazer, quero fazer, essas pequenas lâmpadas que no final geram uma grande luz, né, que vão aí dando combustível renovável, sustentável, para a gente continuar dentro das dificuldades, das limitações. Então,
acho que vocês estão dentro desse conjunto que dá esperança, que dá energia, que motiva, né, dentro das pessoas, dos amigos que se engajam, que se comprometem com a causa de verdade, né, que você sente que é um sentimento verdadeiro. Então a gente vai encerrando esse momento, né? Eu acho que foi muito significativo, muito importante para nós, né? Eu acho que a gente realmente precisa desses momentos para poder chegar a mais pessoas, a um público maior, porque somos realmente replicadores, né? Então eu queria agradecer primeiramente a Letícia por disponibilizar o seu tempo, né, a sua sapiência, mas também que eu acredito que você está muito à vontade para poder realmente fazer isso, porque somos amigos e a gente é amigo do planeta, é amigo dessa causa. Então eu queria agradecer imensamente você, o IFCE, por disponibilizar você aqui. Queria agradecer a Silvana, né, por estar presente aqui também, e a nossa aluna, né, a Nirla, por fazer parte desse momento. Então, agradecer também aqui a equipe, né, do SED, que é muito importante a gente ter esse equipamento aqui para poder fortalecer essas ações e chegar mais longe, né, esses momentos, essas discussões, tá? Então, eu queria um agradecimento especial para podermos continuar na luta em busca desse selo Escola Sustentável, que já é nosso, tá? A gente vai conseguir, porque não é algo, como você falou, não é um greenwash, né? Não é uma maquiagem, é algo real. É algo que a gente realmente assimilou, a gente defende, a gente leva para a nossa casa, para o nosso dia, e a gente coloca isso em prática na nossa escola. Então, realmente é algo que a gente está vivenciando, né? É uma filosofia que, a partir do momento que a gente decidiu que ia conseguir, que ia buscar, a gente realmente conseguiu fazer diferente. Tá? Então, eu também convido, né, a todo mundo de pensar em pequenas mudanças, em pontos, foco. São muitas coisas, mas eu vou começar por aqui. Eu acho que a gente tem realmente que pegar um ponto foco para poder daí partir para as demais ações. Né? Quando você se sensibiliza, né, Silvana? Quando você se sensibiliza com alguma coisa, a tendência é que as demais elas sigam ali por consequência. E como é importante esses momentos, né? A partir do IF, né, daquele nosso encontro, eu comecei a fazer a divisão dos resíduos lá na minha casa, né? Então a Leiliane não foi buscar porque eu deixo na ilha, né? Então deixei lixo de plástico e papel são separados lá em casa. Então o lixo que vai 3 vezes lá para a porta é bem pequenininho porque só são os resíduos orgânicos. E partiu do nosso encontro lá. Muito bom. Olha aí a esperança. Então é isso, gente. Alguém queria fazer uma fala de encerramento? Eu acho que nossa aluna. Acho que foi ótimo. Agradecer, né, pela oportunidade que a escola tem me proporcionado e que venham mais oportunidades. Estou disponível para fazer parte da equipe. Muito bem. Foi maravilhoso o nosso encontro e que se divulgue bastante esse nosso encontro para que mais pessoas tomem consciência dessa urgência no ambiente, né, no nosso planeta Terra. E que legal a gente seria, né, se outras pessoas, a gente tivesse outros podcasts com essas outras vivências, né, essas outras ações, iniciativas que estão sendo tomadas. É como a gente conversou, a gente precisa compartilhar as boas ações também, né, para a gente fortalecer o que está acontecendo e o que é feito para o bem, né, para o coletivo. Isso é muito importante. Então, obrigado, pessoal, né? E vamos continuar, porque a luta ela não para nunca, né? Ela continua. É algo que realmente precisa estar todo o tempo sendo revisitado, revisto, para que a gente faça a diferença. Muito bem.